Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Felipe Palma e no vídeo de hoje vamos demonstrar o monitoramento em redes de computadores com a ferramenta Zabbix e vamos abordar o assunto arquitetura distribuída. Espero que vocês gostem. Bom pessoal, o que vem a ser arquitetura distribuída? Então, o Zabbix, normalmente, na maioria dos materiais que a gente encontra na internet, ele é instalado em um único host ou em uma única máquina virtual. E esta instalação ela aborda as funções dos Zabbix de back-end, front-end e banco de dados no mesmo host, ou seja, eu tenho essas três funções em uma mesma máquina. Mas, por questões de desempenho, é aconselhado que se divida essas funções em máquinas distintas, para que possamos ter uma melhor experiência de uso do Zabbix. Então, o Zabbix ele trabalha com essas três camadas, tá? É a back-end, front-end e banco de dados. O que vem a ser essas três camadas? Bom, a camada Zabbix front-end representada no mapa abaixo, esse mapa de rede que eu acabei elaborando para a gente aqui, ele é bem interessante porque ele elucida bem a arquitetura em camadas do Zabbix. Então, o Zabbix front-end, ele está representado aí no mapa, ele aloca os serviços do PHP, ou seja, toda a interface de interação com o administrador desse ambiente que está sendo monitorado vai ficar responsável por essa interação é o Zabbix Front-End. Então ele tem um serviço de PHP que possibilita acessarmos as configurações do Zabbix e realizar toda a interação com a ferramenta Zabbix. Depois aqui no mapa temos também o Zabbix Banco, que seria o banco de dados responsável por armazenar todos os dados coletados pelo Zabbix. Então, nesse caso aqui, está instalado o MySQL 8, poderia ser o MariaDB, o PostgreSQL, enfim, aí depende do banco utilizado. Nesse exemplo aqui é o MySQL 8. Então, o Zabbix Banco fica responsável por armazenar todas as informações de coleta de itens, enfim, de armazenar todas essas informações do ambiente que está sendo monitorado. Depois temos o Zabbix Backend, que está representada pelo Zabbix 4, que é a mais nova versão do Zabbix que temos disponível para download. Esse Zabbix Backend é o Zabbix em si, é a função de Zabbix Server vai alocada nesse servidor. Então ele fica responsável por conectar nos dispositivos, sejam impressoras, roteadores, switches, enfim, todos os elementos da rede de computadores que são monitorados. O Zabbix Backend que fica responsável por coletar essas informações e encaminhar ao banco de dados. Então, dessa forma, se conseguirmos montar um ambiente distribuído, a questão de desempenho dos Zabbix vai ser muito mais melhorada, muito mais aprimorada do que alocarmos todos esses serviços dos Zabbix em um único servidor. Bom, mas por que devemos utilizar essa arquitetura dos Zabbix distribuída em três camadas? Bom, o primeiro ponto é melhor no desempenho. Então, se eu tenho a arquitetura dos Zabbix distribuída, eu consigo ter um melhor desempenho no ambiente, uma otimização do ambiente de monitoramento. Também é possível que eu efetue ajustes finos, como ajustes de memória, processador, enfim. Se um determinado host de monitoramento, por exemplo, o banco de dados, ele está demandando um uso maior de memória, eu consigo, sendo uma máquina virtual, alocar mais memória para este host. E se, por exemplo, o host front-end, que é a interface que aloca o PHP, que faz a interface com o administrador desse ambiente, essa interface não está necessitando de tanta memória, eu consigo realocar esse recurso entre os servidores. Então é muito interessante por conta disso, eu consigo efetuar ajustes mais finos no ambiente. E além também de conseguir uma maior flexibilidade no ambiente. Então eu posso ter o servidor de banco de dados em um host virtualizado, o servidor back-end em outro host e o front-end em uma máquina física, por exemplo. Então eu consigo uma maior flexibilidade no ambiente.
Vamos então para uma demonstração dessa arquitetura distribuída dos Zabbix, né? Esse ambiente eu montei em cima de um virtualizador, que no caso é o Microsoft Hyper-V Server. Espero que vocês gostem. Bom pessoal, estou acessando aqui o meu servidor de testes. E esse servidor aqui eu tenho algumas máquinas virtuais. Inclusive essa daqui que está desligada é um teste que eu fiz instalando os Zabbix. E esta máquina aqui, essa única máquina, ela aloca essas três funções aqui, de Zabbix Backend, Zabbix Banco de Dados e Zabbix Front-End. Então eu tenho em uma única máquina as três funções. Aqui já embaixo, mais abaixo, eu tenho o Zabbix instalado também, só que de forma distribuída, como eu apresentei para vocês nos slides anteriores. Então eu tenho o ZBX Backend, que é o Zabbix em si, o serviço do Zabbix, e esse serviço é responsável por coletar as informações, os itens que estão sendo monitorados. Eu tenho o Zabbix Banco, que é responsável por armazenar todas as informações coletadas pelo back-end. E eu tenho o front-end, que é a interface de interação com o administrador desse ambiente que está sendo monitorado. Então eu tenho aqui, ao invés de ter em um único servidor todas essas funções, eu tenho o ambiente distribuído aqui em 3 camadas, tá? Então eu tenho aqui a instalação dos Zabbix em um ambiente Hyper-V totalmente distribuído. Então percebam que a flexibilidade que eu tenho é muito grande, que nem por exemplo, aqui está alocado para essas 3 máquinas 2 GB de memória, mas eu posso, com o monitoramento, desligar a máquina, efetuar ajustes, colocar menos ou mais memórias, enfim. Recursos de processamento também eu consigo fazer ajustes. É bem interessante por causa desses ajustes finos que é possível se fazer quando se utiliza virtualização e quando se distribui os Zabbix em camadas. Bom pessoal, por questões de curiosidade, eu tenho aqui as máquinas virtuais. Então eu tenho aqui o back-end, temos o banco, temos também o nosso front-end. Então eu tenho aqui as 3 máquinas virtuais rodando e tenho também a conexão com o PuTTY nessas 3 máquinas. Então eu tenho a conexão com o front-end, tenho a conexão com o back-end e tenho a conexão também com o banco de dados através da ferramenta PuTTY, que ela é bem utilizada e facilita bastante aí a administração e a instalação dos Zabbix. Então vamos acessar a interface de gerenciamento dos Zabbix para vermos como que ficou essa configuração distribuída em camadas aí. Eu tenho aqui os Zabbix na versão 4 já, a versão mais nova disponível. Então temos aqui uma diferença entre as versões anteriores, é que temos um relógio aqui já nessa dashboard principal dos Zabbix, além de outras funções e novidades que a versão 4 apresenta, tá? Então, no contexto desse vídeo aqui, vamos então observar como ficou o monitoramento distribuído. Então temos aqui em Configuration, Hosts. Então eu tenho aqui os 3 hosts Zabbix que estão sendo monitorados. Em Monitoring Maps, temos aqui toda a nossa camada de monitoramento distribuída em 3 servidores, tá? Então, inclusive aqui até o Zabbix Banco aqui está apresentando um alerta aqui no banco de dados. Então é bem interessante que eu consigo efetuar um ping nas máquinas, obter informações aqui de jitter da minha rede, pacotes perdidos, enfim. Se você deseja aprender mais sobre latência, jitter, eu vou deixar um card aqui no canto superior do vídeo para que você clique e assista o vídeo em questão. Então é bem interessante por conta disso. A melhora no desempenho é bem significativa, tá? Quando conseguimos fazer essa fragmentação do ambiente de monitoramento com os Zabbix. Bom pessoal, chegamos ao final do vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixe o seu like, opina nos comentários, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Um abraço para vocês.